Olá, tudo bem? Na nossa aula anterior, nós trabalhamos com a temática envolvendo a recuperação judicial ordinária e eu quero aproveitar então nesse vídeo e fazer alguns esclarecimentos que eu julgo importantes a respeito dos temas, dos assuntos que nós trabalhamos na aula anterior. Então, vejam, nós falamos na aula anterior que a recuperação judicial ela é dividida em três fases. Nós denominamos essas fases de fase postulatória, fase deliberativa e fase executória. Cada uma delas possui, obviamente, um propósito dentro do processo de recuperação judicial. A fase postulatória nada mais é do que a fase inicial do processo de recuperação judicial, onde ali o juiz vai aferir a presença ou não daqueles requisitos necessários para que o processo de recuperação seja admitido. Durante a fase deliberativa, nós temos ali a apresentação do plano de recuperação judicial, que é a alma, que é o centro do processo de recuperação judicial, que será então submetido à análise dos credores, através da Assembleia Geral de Credores, no caso de ocorrer alguma objeção. Lembrando que a Lei 11.101, ela sofreu significativa alteração pela Lei 14.112 e, uma vez o devedor sendo intimado a apresentar o plano de recuperação no prazo de 60 dias, a lei também permitiu a possibilidade de, havendo uma situação de retardamento dentro do processo, de os credores apresentarem um plano de recuperação. Mas ainda, como a lei é muito recente, ainda existem muitas discussões como isso vai dar. Por quê? O plano de recuperação, ele é apresentado de acordo com as condições que o devedor tem de superar a crise. E a pergunta, talvez, que não quer calar nesse ponto é: como os credores saberão as condições reais em que se encontra o devedor para ofertar um plano de recuperação? Então, ainda nós temos algumas discussões a respeito disso. Mas durante a fase deliberativa, então o devedor apresenta o plano de recuperação, ele é submetido à análise dos credores, havendo objeção ao plano, é convocada então a realização da Assembleia Geral de Credores e ali é possível então existir três coisas. Primeiro, a aprovação do plano pela maioria, que consta lá no artigo 45. Ou a rejeição do plano, e que nós sabemos que a rejeição do plano acarretará na falência do devedor, né? Haverá uma convolução da recuperação em falência, como dispõe o artigo 73. Ou a aprovação do plano de recuperação com modificações. Claro que essas modificações, elas passarão pelo crivo do próprio devedor, porque certamente essas alterações no plano serão provocadas por negociações diretamente estabelecidas pelos credores, o devedor aprovando ou, perdão, concordando com essas alterações e essas alterações não prejudicando os credores que se encontram ausentes na Assembleia, então o plano vai poder ser aprovado. Então são três básicas decisões que ocorrem: aprovação, rejeição ou aprovação com modificação. E nós temos então a fase executória, que é a fase de cumprimento do plano de recuperação. Dentro de todo esse cenário, eu queria aqui fazer alguns apontamentos que eu julgo essenciais e imprescindíveis para uma melhor compreensão do processo de recuperação judicial. E eu quero começar justamente pela decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Esta decisão, ela se encontra lá no artigo 52 da Lei 11.101. Vejam, para que o devedor apresente o seu pedido de recuperação judicial, é necessário que ele primeiro atenda aos requisitos materiais do artigo 48. Juntamente com os requisitos materiais do artigo 48, também o devedor deve apresentar ou atender
aquelas exigências que constam no artigo 51, que nós denominamos de requisitos processuais. Porque no caso do artigo 51, nós temos ali determinadas exigências de documentos que deverão instruir a petição inicial. Pois bem, ajuizada a ação de recuperação judicial, esta ação, então, ela será remetida à conclusão para o juiz, a fim de o juiz avaliar se ela está ou não apta a ser admitida. Então, na verdade, a fase postulatória nada mais é do que um juízo de admissibilidade do processo de recuperação. Então, o juiz ele vai verificar se o devedor atende ou não os requisitos do artigo 48 e também os requisitos do artigo 51. Se o juiz ele não se sentir tão capacitado, hábil a verificar a presença, ele poderá dar aí início o que nós chamamos de constatação prévia. O que é a constatação prévia? Nada mais é do que uma fase anterior à decisão que defere o processamento da recuperação, onde o juiz vai designar um perito para que ele avalie se estão presentes todos os documentos, se estão atendidas todas as exigências que a lei estabelece para o devedor pretender a recuperação da sua empresa e mais, se existe viabilidade econômica. Lembra que nós falamos que a viabilidade econômica é o princípio pelo qual demonstra-se se há ou não existência de capacidade para superar, vencer aquele momento de crise. Se a crise for irreversível, o caminho não é a recuperação, mas a falência. Se a crise for reversível, ou seja, se houver viabilidade econômica, o caminho então será a recuperação. Então, o juiz ele pode acionar esse comando que foi incluído pela Lei 14.112, a Lei 11.101, denominado de constatação prévia. Pois bem, presentes então todos os requisitos materiais do artigo 48, presentes os requisitos processuais do artigo 51, evidenciada a existência de viabilidade econômica, então o juiz procederá à admissibilidade da recuperação judicial. E isso ele faz através da decisão do artigo 52. Perceba que o artigo 52, ele vai dizer para nós que o juiz vai deferir o processamento do pedido de recuperação judicial. Trata-se, neste caso, de um juízo de admissibilidade positivo, porque atendidos foram todos os requisitos, todas as exigências estabelecidas na lei. E lá no artigo 52, vale a gente aqui apontar o conteúdo desse artigo 52 que será observado pelo juiz. A primeira coisa no artigo 52, nós podemos acompanhar pela Lei 11.101, é que o juiz vai nomear o administrador judicial, observado lá o que dispõe o artigo 21. Recordem que será nomeado administrador judicial qualquer pessoa, em especial, preferencialmente, advogado, contador, administrador, economista ou pessoa jurídica especializada. Em segundo momento, no inciso 2, a lei diz que o juiz vai, então, determinar que o devedor ele seja dispensado da apresentação de certidões negativas para que ele possa, então, exercer as suas atividades. No caso, obviamente, que o devedor ele se encontra num momento de crise. Se for necessária a apresentação de certidões negativas, isso vai inviabilizar completamente a atividade, porque ele não poderá conseguir, então, ele não tem condições de apresentar certidões negativas, porque certamente ele não tem, ele está em atraso com os tributos e consultada o seu CNPJ, certamente nós encontraremos execuções no nome do devedor. Então, obviamente que no caso de existência de execuções ou inscrição de dívidas ativas, de execuções fiscais, ou a inscrição em dívida ativa,
não permitirá com que haja certidões negativas. Daí, então, a ideia de o devedor estar desobrigado, desonerado da apresentação de certidões negativas enquanto perdurar o processo de recuperação. Em terceiro momento, no inciso terceiro, obviamente, nós falamos ali do que nós denominamos de período de blindagem, o prazo de blindagem, ou muitos vão chamá-lo de período de suspiro, de respiro. Por quê? O juiz, ao admitir o processamento da recuperação judicial, ele vai ordenar a suspensão, a paralisação de todas as ações e execuções em curso contra o devedor. O que isso na prática significa? Significa que todas as execuções e ações contra o devedor em recuperação judicial serão suspensas e lá no artigo 6º nós sabemos que esse prazo é pelo prazo de 180 dias, admitida uma única prorrogação. Esse prazo, denominado de prazo de blindagem, é para que o devedor tenha um tempo para se reorganizar economicamente, já que certamente muitas decisões judiciais têm atingido o patrimônio da empresa. Bloqueios judiciais de um lado, a determinação da penhora de bens, né? Então, tudo isso causa um grave desajuste dentro da reorganização necessária da empresa. Por isso que a lei, então, permite o juiz, no momento em que ele defere o processamento, que ele suspenda estas ações e execuções. E isso é o que consta no artigo 52, inciso 3º. Outra situação bem interessante, que vale aqui a pena apontar, é que o juiz determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação sob pena de destituição dos administradores. O devedor mensalmente deverá levar aos autos da recuperação judicial demonstrativos de como se encontra o desenvolvimento da sua atividade econômica, para que então os credores consigam observar a evolução ou não da recuperação da empresa. Caso não sejam apresentadas essas contas, o próprio inciso já diz, os administradores serão destituídos, até porque na recuperação judicial, os administradores da empresa não são afastados, como ocorre na falência. O AJ, o administrador judicial na recuperação, ele atua muito mais como um fiscal, um olheiro do juiz, um supervisor das atividades econômicas da empresa em recuperação judicial, enquanto na falência ele assume a administração da atividade econômica. Em quinto lugar, também o juiz vai ordenar a intimação eletrônica do Ministério Público, das Fazendas Públicas Federal, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos que estes entes públicos tenham perante o devedor. Dentro dessa dinâmica, o que acontece? É importante que as fazendas tomem ciência quando o devedor se encontra ou não em recuperação judicial, dadas as repercussões que a própria recuperação gerará na esfera do devedor. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 52 vai dizer que o juiz vai ordenar a publicação de um edital para dar notícia, para noticiar, para comunicar o deferimento do processamento. Veja que aqui nós não estamos falando ainda da fase deliberativa, onde a recuperação será ou não concedida. Nós estamos apenas falando ainda da fase deliberativa, da fase postulatória, a fase de admissibilidade da recuperação judicial. Nesse ponto, serão comunicados todos os credores por edital acerca do deferimento da recuperação. Interessante também que, juntamente com a decisão que defere o procedimento da recuperação judicial, o artigo 53 vai dizer para nós que o devedor
deverá apresentar no prazo de 60 dias, ok? Cuidado que esses prazos o STJ decidiu que são dias corridos, não são dias úteis, né? Até porque existe um dispositivo lá no artigo 189 falando para nós que esses dias são dias corridos e não dias úteis. O STJ inicialmente havia decidido isso, a Lei 14.112 incorporou esse entendimento jurisprudencial, transformando agora em uma norma legal, um dispositivo legal. Os prazos da Lei 11.101 são contados em dias corridos, não em dias úteis, como o CPC assim determina lá no artigo 219. O devedor, então, será intimado a apresentar, no prazo de 60 dias a partir da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, o seu respectivo plano de recuperação. Pois bem, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês acerca do processamento da recuperação. O segundo ponto, vale aqui dizer, são dos créditos submetidos ao processamento da recuperação judicial. Diz o artigo 49 que se submetem ao processamento, né, se sujeitam à recuperação judicial, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos. Então, imaginemos, hoje nós propomos a ação de recuperação. Todos os créditos existentes até a data de hoje, mesmo aqueles que não ainda venceram, ou seja, aqueles créditos denominados de vincendos, eles se sujeitarão à recuperação judicial. Professor, e se amanhã a empresa que continua explorando a sua atividade econômica faz uma nova dívida? Tudo bem, aquele crédito de amanhã não vai entrar no plano de recuperação, porque nós precisamos definir um corte preciso de quais créditos se submetem e de quais não se submetem à recuperação. Então, diz o artigo 49 que se sujeitam à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Entretanto, não são todos os créditos que se sujeitarão à recuperação judicial. Diz os parágrafos 3º e 4º que alguns créditos, geralmente titularizados por instituições financeiras, não se sujeitam à recuperação. Esses créditos dos parágrafos 3º e 4º são denominados de trava bancária. Por que trava bancária? Porque a lei estabeleceu uma trava em relação a eles. Estes créditos não farão parte do processamento da recuperação judicial. E aí você pode dizer, professor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Pois bem, esses créditos, infelizmente, não serão objeto de negociação, deliberação, né, dentro da recuperação judicial, infelizmente. Eles deverão ser tratados diretamente pelo devedor perante os credores. E no nosso caso aqui, os créditos dos parágrafos 3º e 4º são geralmente titularizados por instituições financeiras. É aquela ideia que nós falamos já no início de que havia uma certa percepção de que quanto mais garantidos fossem os créditos bancários, o recebimento dos créditos bancários, os bancos se comportariam, então, numa direção de diminuição do crédito, ou seja, da exigência dos juros em relação ao crédito. Então, nós temos esse ponto que nós precisamos destacar quanto aos créditos que se submetem à recuperação judicial. Lembrando aqui que os créditos tributários não fazem parte do processo de recuperação. Diz lá a Lei 6.830/80, a Lei de Execução Fiscal, e o Código Tributário Nacional, que os créditos tributários não se sujeitam a concurso de credores, nem mesmo à recuperação, antiga concordata. Então, o devedor, caso tenha débitos tributários, ele deverá, então, negociar diretamente com as respectivas fazendas. A lei vai dizer para nós que quando um devedor pede recuperação, ele tem o direito a acessar um parcelamento específico que foi idealizado para aquelas empresas em recuperação judicial.
Então, a diferença basicamente vai ser o seguinte: se eu estou em recuperação, eu tenho direito a esse parcelamento especial. Se eu não estou em recuperação, eu vou ter direito ao reparcelamento normal, os refis, né, da vida que existem naturalmente aí ao longo do tempo. Mas se tratar de um devedor em recuperação judicial, nós teremos um tratamento pontual para esses créditos. Esse, então, é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção. O terceiro ponto é quanto à decisão que concede a recuperação judicial. Então, vejamos, nós passamos pela fase postulatória de admissibilidade ou não da recuperação judicial, do processamento dela. O juiz dá uma decisão positiva, admitindo o processamento. O devedor apresenta o plano de recuperação judicial e esse plano agora, então, os credores serão intimados a respeito desse plano. Se não houver nenhuma objeção a esse plano, que deve ser apresentada no prazo de 30 dias, não havendo objeção ao plano, aprovação tácita dele. Mas, naturalmente, o que ocorre é que haja, sim, objeção ao plano. Havendo objeção ao plano, será convocada, então, a realização da Assembleia Geral de Credores. Dentro da Assembleia Geral de Credores, como disse para vocês, 3 coisas podem acontecer. Primeira delas, o plano pode ser aprovado, nos termos lá do artigo 45, observado o quórum do artigo 45. O plano de recuperação pode ser rejeitado. Nesse caso, então, a recuperação judicial será convolada em falência. E, em terceiro lugar, o plano pode ser aprovado com modificações. Perfeito. Na hipótese, então, de aprovação do plano, então nós passaremos para a fase final da fase deliberativa, que é a decisão que concede a recuperação judicial. Veja que aqui o plano já foi aprovado. Lá na fase postulatória, nós não ainda tratávamos da aprovação do plano. Lá na fase postulatória, nós ainda apenas tratávamos da admissibilidade do processamento da recuperação. Então, agora, o plano, a recuperação judicial foi admitida, houve a admissibilidade do processamento da recuperação judicial, o plano foi apresentado, o plano foi, então, aprovado, e agora essa aprovação é levada à homologação do juiz. O juiz agora, então, ele proferirá a denominada decisão de concessão da recuperação judicial, que está lá precisamente no artigo 58. Diz então o artigo 58: cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção, nos termos do artigo 55, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral na forma dos artigos 45 ou 56A desta lei. Então, o plano foi aprovado, ok? Foi aprovado. Então, aprovado o plano, vamos agora para a decisão que concede a recuperação judicial, que está lá no artigo 59. O plano de recuperação judicial, consequentemente, então, implicará a inovação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias observado ou disposto no parágrafo 1º do artigo 50. A decisão que concede a recuperação judicial, ou seja, a decisão que homologa a decisão que proveio lá da Assembleia Geral de Credores, ela vai constituir créditos novos. Ocorrerá o que nós chamamos de novação dos créditos. Então, todas aquelas condições anteriormente ajustadas pelo devedor com os seus credores, elas ficarão para trás. Agora, surgirá uma nova obrigação perante esses credores, que será aquela obrigação estabelecida por meio do plano que foi aprovado pelos credores. Então, esses créditos que até então tinham aquelas condições ajustadas diretamente pelo devedor com cada um dos credores, será substituída pela decisão agora que provém da
da aprovação do plano de recuperação feito pelos credores. Então, esses créditos serão novados. Então, ocorrerá novação desses créditos. Isso é interessante porque todas as obrigações agora então existentes serão aquelas que estão previstas, que foram previstas no plano de recuperação aprovado pelos